Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que nós formos e estivermos. O Leonardo falou uma questão muito particular deste trabalho que nós fazemos de divulgação a respeito deste incrível espírita que viveu entre nós, Jerônimo Mendonça. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que esse trabalho teve relação muito direta com o próprio convite do Leonardo, para numa primeira live que nós fizemos no dia 31 de julho de 2020, em plena pandemia, o Leonardo nos convidou para que a gente fizesse uma live. Nós que tivemos contato com esse espírito, nós começamos a fazer esse trabalho realmente de divulgação. Mas quem foi Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça Ribeiro, nascido na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, no dia 1º de novembro de 1939. E veio a desencarnar no dia 26 de novembro de 1989, ou seja, viveu praticamente 50 anos. E Jerônimo Mendonça tinha uma vida muito sofrida, pois ele era o 9º filho de 10 irmãos, o penúltimo praticamente, uma família muito pobre, a mãe lavando roupa para fora, o pai fazia alguns pequenos serviços nas fazendas da região, e com muita dificuldade, desde logo começou a trabalhar, auxiliando a família, primeiramente como engraxate, depois trabalhando em alguma venda, trabalhando também em alguns estabelecimentos comerciais de Ituiutaba, e com muita dificuldade. E Jerônimo Mendonça sempre auxiliava a sua família. Quando foi por volta dos seus 15 anos, ele que era católico por batismo, por volta dos seus 15 anos ele se converteu à igreja presbiteriana. E quando o pastor indagou quem gostaria de ser salvo e que quisesse ser batizado, Jerônimo foi o primeiro a se levantar. E foi um grande divulgador dentro da igreja evangélica. Participava ativamente deste movimento, até que, anos depois, a sua avó veio a falecer, e ele ficou muito triste com esse acontecimento, tinha um carinho muito especial pela sua avó, e foi conversar com o pastor para saber qual seria o destino da sua avó, porque ela não frequentava aquela congregação, e também não era batizada na igreja. O pastor falou que, infelizmente, por essas razões, ela não teria salvação. E não teria salvação, pois não tinha sido batizada e nem frequentava aquela agremiação religiosa. E ele ficou muito triste, uma pessoa que era sempre alegre, sempre dinâmica nas suas conversas com as pessoas. Ele, certa vez, encontrou o seu Galdino, que era um dirigente espírita da época da cidade de Ituiutaba, que conhecia toda a alegria de Jerônimo e percebeu que ele estava muito triste e cabisbaixo. Quando ele foi e comentou com ele este acontecimento. E o seu Galdino explicou para ele que, na verdade, não é assim, porque, de fato, né, é uma questão que deixava muito intrigado o Jerônimo, como que ela não poderia ser salvo, porque, embora não fosse batizada, ela era uma pessoa muito boa, ajudava várias e diversas pessoas da vizinhança, auxiliava sempre alguém que estava precisando de um gênero alimentício, tinha um coração de ouro. E aí o seu Galdino explicou para ele que as relações não se fazem exclusivamente por conta de um determinado batismo numa determinada igreja ou uma agremiação religiosa, mas sim pela sua transformação moral e pelo o esforço, né, que a pessoa faz para crescer e progredir espiritualmente. E por conta disso deu a ele 2 livros, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que ele praticamente devorou esses livros praticamente em 2, 3 dias. E por conta disso converteu-se ao Espiritismo, começou a frequentar a mocidade espírita, sendo um grande divulgador, trazia inclusive às 6 horas da tarde um programa na rádio não, no alto-falante da praça, que era muito comum, onde ele trazia a mensagem do Evangelho na luz da Ave Maria. E por conta de ter participado já da mocidade espírita e estar muito ativo nesse movimento,
O Jerônimo era um rapaz muito jovem, forte, dinâmico e tudo mais, e gostava de jogar futebol. Tinha um porte atlético, tinha, se não me engano, acho que 1,85 m, e tinha gostava demais do cinema e dos filmes da época, os filmes de Tarzan. Tanto que ele chegava à frente do espelho, estufava o peito e falava: "Ê, Tarzan!". E certa vez, na casa espírita, veio um palestrante de fora e o centro ficou lotado. Jerônimo estava lá no fundo e uma situação que normalmente não é usual acontecer, ao final da palestra, o palestrante deu uma comunicação dizendo assim: "Venho nesta noite trazer uma mensagem para um tal de Tarzan que se encontra na plateia. Agarra-se ao cipó da esperança, pois a selva do sofrimento se aproxima." Quando Jerônimo ouviu isso, ele sabia que era exatamente para ele, pois o médium, o palestrante era de fora, não conhecia, e só ele sabia dessa brincadeira que ele fazia. E realmente, a partir daí, começaram a chegar os problemas. Ele foi acometido de uma artrite reumatoide, que o deixou, começou a atrofiar os seus membros. Atrofiando os seus membros, no primeiro momento utilizava-se de uma bengala. Depois, um par de muletas, uma cadeira de rodas, até que finalmente numa cama ortopédica. E o Jerônimo ficou muito debilitado com esta situação, que realmente qualquer um de nós certamente sentiria o baque desse acontecimento. E num determinado momento ele sofreu uma hemorragia muito grande. Foi levado ao hospital e os médicos disseram: "Ele não passa dessa noite." Mas o Jerônimo já tinha um bom contato com o Chico, e os amigos falaram: "Mas ele é muito amigo do Chico, ele precisa pelo menos se despedir." Os médicos disseram: "Infelizmente, se vocês colocarem numa viagem de Tuiutaba a Uberaba, ele vai morrer no meio do caminho, só se for de avião." Como um amigo tinha um avião, tirou os bancos e colocaram a maca do Jerônimo e levaram até Uberaba. Na época, o Chico atendia ainda na Comunhão Espírita Cristã. E lá chegando, o Valdo Vieira, que trabalhava com o Chico ainda, deu um recado ao Jerônimo dizendo: "Jerônimo, Chico já que a pouco está de volta, já está chegando, ele está na peregrinação pela periferia", esse trabalho que o Chico fazia todo final de semana, "e ele pediu para te dizer que daqui a pouco ele está de volta." Ele ficou intrigado, falou: "Mas como que o Chico sabia que eu estava vindo para cá, né?" Aí lembrou da grande antena mediúnica de Chico Xavier. Quando Chico Xavier chegou, encontrou o Jerônimo com um lençol todo vermelho da hemorragia e falou assim de uma forma muito suave: "Olha só o nosso querido Jerônimo, está parecendo uma rosa. Vamos cada um de nós dar um beijo bem suave na sua testa, mas com muita delicadeza para que essa rosa não despetale." E assim foi fazendo, um após outro, dando um beijo na testa do Jerônimo. E quando chegou a vez do Chico, ele colocou as mãos no abdômen do Jerônimo, deu um beijo na testa, e o Jerônimo disse que sentiu como se fosse um choque, uma transfusão enorme de energia, e automaticamente a hemorragia cessou. Por conta disso, ele depois, né, aquele que havia sido ido ao Uberaba para se despedir do Chico, acabou ainda fazendo a preleção da noite. No final da palestra, o Chico chega até ele e fala: "Sabe, Jerônimo, por que aconteceu isso com você? Porque você assumiu a posição de coitadinho. Ai de mim, pobre de mim, e por esse pensamento, por esse sentimento que você nutriu, criou esta hemorragia para você. Vá, Jerônimo, faça um trabalho de divulgação alegre, feliz, cante, e envolva todo esse público necessitado de tanto amor e tanto carinho." E assim o fez. O Jerônimo, não bastasse esse problema, né? Chegou passando mais um tempo, preso numa cama ortopédica, ele chegou a perder uma das vistas e depois uma outra vista. Ficou tetraplégico, cego, com muitas dores no peito, tomava em média de 10 a 12 comprimidos de Exordil por dia, precisava ficar com um saco, muitas vezes, de areia de 30 quilos no peito,
Só para ter uma noção o que representa isso, né? Seriam 6 sacos de arroz de 5 quilos no peito dele, para auxiliar um pouco as dores que ele tinha. Quando fazia palestra, sempre um ventilador, pois tinha um calor enorme nessa região da cabeça, né? Por conta desse problema dele. E certa vez também ele foi procurar o Zé Arigó, lá em Congonhas do Campo. E quando levaram a cama do Jerônimo até o local que o Arigó atendia, não conseguia passar pela porta, né? Pois a cama, o local era estreito. E aí o Zé Arigó falou assim, né? O Dr. Fritz, na verdade, né? Traz o homem da porta estreita, né? E aí tentaram com muito custo passar a cama dele. Nesse momento, ele vai perguntar para o Dr. Fritz como que ele poderia, o Dr. Fritz pedia, o que eu poderia fazer para ajudá-lo. Ele falou, Dr. Fritz, eu tenho uma artrite reumatoide. Aí ele disse que não. Você tem, na verdade, o problema dos 3 Cs. Cama, karma e calma. Então não tinha o que fazer. Porque era um processo de resgate de vidas pretéritas que ele mesmo havia pedido no plano espiritual para resgatar. Relatos da vida de Jerônimo em outras existências, nós vamos encontrar no livro Romance de uma Rainha, do espírito Rochester, aonde conta uma das encarnações que ele teve no Antigo Egito, e outras existências também, com muitos problemas de mortes e corrupção, coisas terríveis que Jerônimo teria cometido. E foi um trabalho hercúleo, tanto do espírito de Chico Xavier como Antusa Martins, para resgatar esse espírito de lá onde ele estava, nessas regiões mais tenebrosas. E nesse projeto de resgate do Jerônimo, é uma questão muito particular, que trazendo à tona a vida, Jerônimo havia pedido, inclusive, no plano espiritual, para que viesse surdo e mudo. Ao que a espiritualidade diz que não. Ele teria que ouvir, para ouvir os desabafos, os problemas de tantos irmãos, e falando para que pudesse levar palavra de conforto e consolo a tantos corações. Com todas essas dificuldades, Jerônimo poderia pura e simplesmente não fazer nada, né? Como a gente diz, ele poderia estar personificado no nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Mas não. Com toda essa dificuldade, ele fez um trabalho incrível, não só de divulgação da mensagem do Evangelho para os 4 cantos do nosso Brasil, como também construiu uma creche chamada Lar Espírita Pouso do Amanhecer, na cidade de Ituiutaba, que atende mais de 250 crianças até hoje. Construiu um centro espírita chamado Ceareiros de Jesus, uma gráfica espírita chamada Gráfica Espírita Caibar Chútil, ditou 6 livros, gravou 2 LPs, e nessas palestras que proferiu pelos 4 cantos do Brasil, esteve várias e diversas vezes aqui em Araraquara. Por sinal, conhecemos Jerônimo Mendonça numa das idas a Uberaba, quando era muito comum uma pessoa aqui da nossa cidade organizava excursões a cada 3 ou 4 meses para Uberaba. E lá nós encontramos, esperando ali no jardim, já no Grupo Espírita da Prece, a figura de Jerônimo Mendonça. E entre Jerônimo e o nosso grupo aqui de Araraquara, sobretudo também o nosso querido Roberto Carioca, o Ariovaldo, lá do Eurípides Barçanufo, criou-se uma amizade tão grande que convidaram o Jerônimo para vir a Araraquara, e era comum todos os seus aniversários, 1º de novembro, o Jerônimo vir a Araraquara e daqui fazia palestras nas mais diversas cidades da região. Aqui, inclusive, em Araraquara, nós nos lembramos, aqueles que conhecem o salão do lado, imagine a dificuldade que foi para subir a cama do Jerônimo no salão superior, né? Quão dificultoso foi. E ele levava sempre palestras edificantes. Nós temos no nosso canal do YouTube, chamado Reflexões Aloísio, mais de 20 palestras que o nosso querido amigo Roberto Carioca gravou em fitas cassetes na época. O Jerônimo fazendo as palestras, o Roberto chegava com o microfone, com um gravador simples e gravava essas palestras. Depois de muito tempo, essas palestras ficaram gravadas na fita e finalmente o nosso querido Ariovaldo transcodificou essas fitas cassete para mídia MP3
e depois nós conseguimos converter em mídia MP4. Então nós temos lá em áudio mais de 20 palestras que Jerônimo trouxe com muita propriedade, com muita alegria. E era comum o Jerônimo estar sempre alegre, sempre disposto, sempre, apesar das suas dores, apesar das suas dificuldades. E quem escuta uma palestra do Jerônimo, que foi feita em 1986, 1987, 88, por exemplo, pode achar uma coisa muito incrível. Uma amiga nossa, por sinal, fala que parece que Jerônimo Mendonça, lá nos idos de 86, ele, como se ele tivesse uma máquina do tempo, viesse para o momento presente, visse a situação que nós estamos vivenciando hoje e relatasse lá no passado. Tão atual são as mensagens que ele trazia para nós. E o Jerônimo sempre passava por situações muito engraçadas com ele, né? Algumas situações muito pitorescas, e ele contava esses acontecimentos com tanta alegria, que normalmente, às vezes, se você passa por um perrengue, você procura esconder. Mas ele não, ele fazia questão de contar e trazer os seus relatos, as suas experiências. Diz que certa vez ele foi a Uberlândia, numa palestra que o Divaldo estava fazendo, e o Jerônimo, o que fazia? Colocaram a cama do Jerônimo logo na frente, e eis que, lotado de pessoas lá, chega um irmão que estava bem alcoolizado. E vendo o Jerônimo naquela posição, falou assim para ele: paralítico, levanta-te e anda. Ele, para não querer atrapalhar a palestra do Divaldo, para não criar um problema, falou: não posso, mas depois, né, falou. O bêbado não se fez de rogado. Paralítico, levanta-te e anda. Ele falou: não posso, meu amigo. Ele vira para o Jerônimo e fala: ô homem de pouca fé. E vai andando, né? E o Jerônimo costumava dizer pro Divaldo que assim: Divaldo, você vem aqui, você faz a palestra, você é aplaudido. Eu, pelo menos, saio carregado. E era muito comum algumas situações que aconteciam com ele, como quando ele enxergava ainda, levavam o Jerônimo ao cinema, pois ele adorava o cinema. E certa vez, sempre surgia uma disputa para ver quem ia levar o Jerônimo, pois aquele que levasse não pagava o ingresso. Então, como foi assistir um filme, colocaram a cama do Jerônimo mais ou menos na posição do corredor. Começou o filme, num determinado momento, né, fica tudo escuro, eis que uma moça chega depois, e quando ela vai, tropeça na cama dele. E ela fica muito irritada. Fala: oh, meu Deus do céu, mas não é possível. Onde eu vou, encontro esse aleijado. Eu vou no velório, encontro esse aleijado. Eu vou no supermercado, eu vou no futebol, eu vou no cinema. Aí ele falou: meu Deus, a moça está nervosa, como que eu saio dessa, né? Ele pegou e falou: também, minha filha, você não para em casa? Deram risadas e ficaram grandes amigos. E esses acontecimentos, as situações que ele colocava com muita propriedade, inclusive um outro caso muito engraçado, quando ele... Era comum, né, cada vez que um amigo falecia, o Jerônimo ser convidado para fazer a prece no momento do sepultamento. E, na época, o Jerônimo foi fazer a prece por um amigo que tinha sido... que havia falecido. Num determinado momento, o coveiro, que era amigo deles, o Zito, falou assim: ó, Jerônimo, vou colocar a sua cama um pouco mais do lado, por conta do sol e da poeira e tudo mais. E terminou o sepultamento, o pessoal começou a ir embora, foram embora. Quando 10 horas, foram procurar o Jerônimo na casa dele. Cadê o Jerônimo? Não, ele foi no velório e não voltou ainda. Aí lembraram que tinha esquecido ele lá no cemitério. Ele voltam correndo lá, o Zito chega lá: meu Deus, Jerônimo, você me desculpa, esquecemos você aqui. Ele pega e fala: eu percebi que começou a ficar um silêncio, eu não sabia muito o que estava acontecendo, já que estava aqui, comecei a orar por cada um desses irmãos que estavam enterrados aqui. E aí levaram ele de volta para casa, né? Então, algumas situações muito pitorescas que aconteceram. E o Jerônimo também trazia, nesse projeto que ele fazia pela construção da creche, o Chico Xavier sempre foi um grande mentor espiritual deles. Não só de Jerônimo, como todo o grupo lá de Ituiutaba, né, que fazia parte desse grupo. E eles estavam com muitas dificuldades financeiras, e em um determinado momento foram a Uberaba conversar com o Chico. Chico,
nós estamos com dificuldade lá na creche, como que nós podemos fazer para concluir as obras? Está parado, a gente não tem mais recursos financeiros. E o Chico, intuitivamente falando, diz, olha, eu percebo neste exato momento que você, Jerônimo, e o Roberto Carlos estão na mesma faixa, na mesma sintonia espiritual. E eu fiquei sabendo que o Roberto Carlos está fazendo um show no Canecão, no Rio de Janeiro. Vão ao Canecão e procure pelo Roberto Carlos. Simplesmente isso, o Chico falou, nada além disso. E como o Chico não dá respostas, dá orientações por acaso, falaram, bom, se o Chico falou, vamos nós para lá. E pegaram a Kombi, que o Jerônimo utilizava, né, para fazer as suas peregrinações, 4 ou 5 pessoas, e foram de Ituiutaba para o Rio de Janeiro. Depois de muito tempo, chegaram com a Kombi na frente do Canecão, lá no Rio de Janeiro. E aí o Jerônimo só pensando, meu Deus, como que nós vamos fazer para entrar no Canecão? Como que eu falo com o Roberto Carlos? Imagine uma situação, tiraram então a cama do Jerônimo lá da perua, puseram ele para fora. Imagina a balbúrdia, né, no Rio de Janeiro, se bem que nos idos de 1970, mas mesmo assim a dificuldade que era, né? E eis que em um determinado momento, ele escuta alguém falar assim, Jerônimo, você por aqui? O que você está fazendo aqui no Rio de Janeiro? Eu não enxergava, né? Mas quem é o senhor, né? Não, eu conheço você lá das idas a Uberaba, pois a cada 15 dias o Jerônimo estava em Uberaba nas reuniões do Chico. Eu conheço você de lá. E o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles explicam, ó, o Chico falou assim, assim, assado, mas como é que nós vamos entrar no Canecão, como nós vamos falar com o Roberto Carlos, que nós sequer temos dinheiro para o sanduíche, né? E a pessoa falou, olha, vocês vão entrar hoje, pois eu sou gerente do Canecão, e vou colocar vocês todos lá. E assim foi. E conforme estavam entrando com a cama do Jerônimo, diz que 2 mulheres viram uma para a outra e falaram assim, o rei é o rei mesmo, né? A pessoa sai do hospital para ver um show dele, né? E aí colocaram lá a cama do Jerônimo, assistiu o show, e no final, né, o gerente trouxe o Roberto Carlos para conversar com eles. E o Jerônimo estava todo, e agora como que eu vou falar com ele, senhor, excelência, doutor, né, não sei. Aí disse que o Roberto Carlos chegou para ele e falou, e aí bicho, tudo bem? Falou, ah, bom, já me senti no meu zoológico, então tá tudo bem. Explicaram o acontecimento, e o Roberto pediu que eles procurassem por ele na casa dele no dia seguinte, na parte da tarde. E assim o fizeram. Depois disso, ele fez uma doação na época, de um cheque de 1 milhão de cruzeiros, que deu não só para concluir todas as obras da creche, como também auxiliou várias instituições filantrópicas da cidade de Ituiutaba. E não bastasse isso, após o seu desencarne, Roberto Carlos ainda fez 2 shows ainda em homenagem para ajudar as obras assistenciais da creche. E criou-se um vínculo tão afetuoso entre um e o outro nessa época, que muitas das músicas Roberto Carlos fez, sobretudo aquela Montanha, Obrigado Senhor, tudo voltado por conversas que Jerônimo tinha com Roberto, enquanto o Roberto Carlos estava em Nova York fazendo algum show, ligava para o Jerônimo, que dormia praticamente 2 a 3 horas por noite, e ficavam conversando. E aí, Jerônimo, o que eu posso falar? Dar uma intuição. A fala de Jesus. E aí surgiu aquela fase, se vocês prestarem atenção, quantas músicas que Roberto fez falando de Jesus. Então, às vezes, a gente vê uma personalidade tão grande, né? E a gente não sabe o trabalho filantrópico que também essa pessoa faz de divulgação. Recentemente, nós nos afastamos um pouco da casa, por questão dos 3 meses, que nós estávamos fazendo um trabalho pelo nosso canal do YouTube, trazendo convidados para falar sobre Jerônimo Mendonça. E neste ano que se comemora 35 anos do desencarne do Jerônimo e 85 anos, se ele estivesse encarnado, dia 1º de novembro, completou-se 85 anos da sua encarnação nessa existência, e dia 26, agora passado, 35 anos que ele partiu para o plano espiritual. E estando no plano espiritual, uma questão muito particular que nós vimos num livro ditado pelo Jerônimo em espírito para o médium Nicola Fratari Neto, intitulado
nos albores da imortalidade. E neste livro vai explicando detalhe por detalhe, desde o momento do dia anterior à chegada do Jerônimo a Ituiutaba, até o seu desencarne. Foi assistido diretamente pela irmã Sheila e por Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento, depois disso, ele vai para o plano espiritual num processo inverso de retorno às suas atividades. Então, todo aquele processo que ele passou na Terra, das muletas, cadeira de rodas, cama ortopédica, ele passou por um processo diametralmente oposto. Tanto que a única coisa que ele recuperou de plano foi a sua visão. Mas depois teve que fazer muitas fisioterapias e cirurgias espirituais até que ele pudesse estar trazendo o seu trabalho de auxílio a tantos e tantos irmãos necessitados. E falar de Jerônimo Mendonça, nós tivemos também a oportunidade, depois de mais de 30 anos, retornarmos a Ituiutaba recentemente, no dia do seu aniversário. E fomos recebidos calorosamente por um grupo de amigos tão queridos de Ituiutaba. Nunca fomos tão bem recebidos como estivemos lá. Fomos conhecer o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, fomos conhecer também o Centro Espírita Ceareiro de Jesus, fundado pelo Jerônimo, que fica, por sinal, de frente à sua casa. Depois o Leonardo vai mostrar a imagem aqui para a gente. E também nós fomos na Fundação Espírita Jerônimo Mendonça. Realmente um trabalho que até hoje reflete toda essa preciosidade dessa vivência desse espírito. Como eu disse, quando a gente se depara com um espírito desta envergadura, fazendo um trabalho desse nível, sem ver, sem andar, com muitas dores, com muitos problemas, a gente fica assim, falando, e eu o que estou fazendo? Eu que tenho um corpo perfeito, consigo ver, consigo andar, caminhar, o que eu faço, não só para mim, por mim mesmo, pela minha transformação espiritual, mas também o que eu faço em benefício dos outros. E que ele possa servir de exemplo realmente para nós, levando essa mensagem de conforto e consolo aos nossos corações. Depois da nossa preleção, o Leonardo vai deixar disponibilizado para os nossos amigos que estão assistindo pelas redes sociais, o vídeo, um trecho de 12 minutos de uma palestra que Jerônimo Mendonça fez, quando praticamente uma das últimas palestras, intitulada Alegria de Viver. E vocês vão prestar atenção depois, basta aqueles que estão aqui, né? Nós não vamos passar esses 12 minutos, mas é só entrar nas redes sociais aqui da nossa casa e assistir esse trecho final que realmente é imperdível. A alegria de viver que Jerônimo nos traz. E antes da gente passar, eu lembrei de uma situação muito particular, que uma vez o Jerônimo estava dando uma entrevista para um repórter, e faltava apenas 1 minuto para terminar a entrevista, e sabe, o tempo do repórter é muito curto. E perguntou ao Jerônimo, Jerônimo, o que é felicidade para você? E aqui naquele momento, ele fala simplesmente isso, olha, para mim que passou mais de 20 anos, na época, né, porque ele passou 30 anos numa cama, para nós que passamos mais de 20 anos nesta cama, somente numa única posição, felicidade para mim poderia ser virar de lado. E uma pessoa que estava assistindo essa entrevista do Jerônimo, era uma pessoa que naquele dia tinha proposto dar fim à sua vida. Tinha comprado ingressos para o teatro, levar para todos os seus familiares, e no dia ela falou que estava indisposta e ia ficar em casa. E naquele momento, né, pensando em dar fim à sua vida, falou assim para si mesma, deixa eu ligar a televisão e ver o que está passando nesse mundo cruel. E quando ela ligou, ouviu exatamente esta fala do Jerônimo. Então foi atrás dele, foi procurar por ele, e a partir daí modificou a sua vida. Então, às vezes, uma simples palavra, uma simples orientação pode trazer, com certeza, muitos ensinamentos para todos nós. Léo, se quiser pôr então. São acho que 4, 5 fotos, né? Você vai pôr? Você apaga a luz, acho que.
Esse daqui é o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, construído pelo Jerônimo, um centro muito simples, mas muito acolhedor. Toda a simplicidade que vocês podem imaginar, uma tela mediúnica pintada pela Maria Gertrudes, que é uma médium que faz um trabalho de pintura mediúnica, e as reuniões que acontecem lá, antes de começar a palestra, que nesse dia no dia anterior estava tendo a palestra do Nicola, o pessoal canta músicas tão envolvente que você se sente assim verdadeiramente no céu, né? E ali nós vemos uma pintura do Jerônimo também à esquerda lá. Você tem que me ajudar aí. Virou. Essa aí é a Kombi do Jerônimo que ele utilizava para fazer as suas palestras, suas viagens, e ainda hoje ela está sendo utilizada lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Utilizam muito para a parte de jardinagem, né? Não mais para transporte das pessoas, mas está lá ainda e funcionando normalmente até hoje. Você tem que ficar aí. E outra foto da perua, né? Acho que tem agora do ceareiro já, lá de fora. Ó, essa aí é a casa do Jerônimo, e de frente à casa dele, né? O Centro Espírita Ceareiros de Jesus. O Léo pega o outro agora. Olha lá, Centro Espírita Ceareiros de Jesus foi fundado no dia 13 de setembro de 1970. Então, aqui é a entrada do centro, vocês viram na parte de dentro lá também, né? Então, uma casa muito... A energia é muito maravilhosa lá. Realmente, aqueles que tiverem oportunidade de ir a Ituiutaba, recomendo muito fazer essa peregrinação. E na casa que Jerônimo residiu, eles pretendem transformar numa espécie de um museu, um relicário, com lembranças, com fotos do Jerônimo, e ao lado, onde era a gráfica espírita, eles pretendem fazer uma cozinha industrial para atender todas as famílias necessitadas. E para nós finalizarmos, eu vou trazer uma mensagem do Jerônimo, que encontra-se no livro Escalada de Luz, chamada Cantiga. Essa poesia que o Jerônimo fez, ele cantava, né? Não me aventurar a cantar, senão vocês vão sair correndo daqui, mas eu vou tentar declamar pelo menos a poesia dele. E diz assim: canta nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta estrela na amplidão, canta rosa no jardim. Canta o amor gerando luz, em sublime profusão. Um dia cantou Jesus, a excelência do perdão. Se em teu peito, vibrador, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito chora a saudade dia e noite e dia, ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade, não existe salvação. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. E até a próxima oportunidade. Vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades, mas temos de caminhar, temos de servir um tanto mais. Lembramos de Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado.
Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. E ele falou: o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse assim: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, eu disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z. Muita paz. Quer dizer, mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse assim: você vai viajar outra vez? Eu falei: vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você tanto fala. Falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Falei: tem. Dos 9, você não é o único paralítico? Falei: sou. Pois é o único que não para em casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. A perua 130 ele parou e falou assim: o senhor estava 130 nesse carro? E o guarda disse: olha o rapaz da cama. O guarda disse: faz 18 anos que esse moço passa para lá, para cá, para lá, para cá. Então nós viemos felizes a Maringá para trazer esse abraço espírita, esta fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírita tem que ter alegria de viver, porque Jair Presente diz: espírita de cara feia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para partir. Mas eu vou contar um fato rápido para vocês. Numa madrugada, os espíritos chegaram para me fazer uma visita. Um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma Ave Maria que nunca tinha rezado no mundo com tanta fé, porque achei que era desencarnação.
Levantou o pé direito, doutor Jesus, eu não trabalhei em nada, me ajuda. As mãos dos espíritos vieram no peito, me fizeram uma massagem no coração. Eu tô, mãe, me perdoa se não fui um bom filho, me ajuda. Aí o espírito chegou no meu ouvido e falou assim, tranquiliza-te, é uma recalchutagem. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito. Porque se 60 anos de Chico foi 6 minutos, como nós estamos? Então vamos trabalhar. Porque como afirmou o médio de Pedro Leopoldo, meu filho, quem não trabalha dá trabalho. Então vamos trabalhar. E o Evangelho é um convite vivo de oportunidades, para que todos nós, espíritas hoje e amanhã, sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades, porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe.